Além de mim, tem mais alguém que não me conhece muito bem? Tem um dia que eu me surpreendo. Desculpa, eu não me conheço tão bem como eu pensava. Então, se tem mais alguém, pela metade que podemos, é um prazer conhecê-los, é um prazer estar aqui. Eu tenho muita gratidão a Deus pela vida de vocês, pela vida da Betel, por tudo que essa amizade, essa comunhão representa, e com certeza é sempre uma alegria estar aqui para ministrar e também para ser ministrado na vida de vocês. Bem? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã estarmos juntos, pelo propósito tão especial que o Senhor tem para com cada um de nós, e pelo motivo pelo qual o Senhor nos trouxe aqui e nos está dando essa oportunidade de estarmos juntos. E queremos sabiamente aproveitar esse tempo para nos edificar, nos confortar e sairmos daqui ainda mais parecidos com o Senhor e adequados ao propósito e ao plano do Senhor para as nossas vidas. Por todas essas bênçãos nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de vocês, falando sobre buscar a Deus, é bastante interessante e está num contexto gostoso. Claro que os outros pregadores já falaram do contexto, mas eu tenho que fazer a minha base também, né? Israel foi disciplinado por Deus por causa dos seus erros e por fugir da linha que Deus havia determinado para eles. Quem já leu a história de Israel, começando ali por Êxodo, né, chegando até o fim do Novo Testamento, do Velho Testamento, se ler até o Novo também, facilita. Vocês lembram que desde que Deus os tirou do Egito, mesmo antes de entrar em Canaã, eles já estavam dando trabalho para Deus. Alguns empacando, querendo voltar, né? Alguns não acreditando que entraria, outros pagando para ver se entraria. Quando chegou em Canaã, a coisa não mudou muito. E mesmo depois da posse, estarem estabilizados, constantemente eles estavam tendo retrocessos, afundando em idolatria, em paganismo, e Deus sempre levantando profetas, juízes, sacerdotes e pessoas, e falando e chamando de volta e dando uma atenção. Vocês lembram, por exemplo, na época do profeta Elias, o país quase que descambou um paganismo tão baixo que o próprio Elias já não acreditava que tinha mais crente no país. Ele chorando lá para Deus, lá chorando as pitangas, ele falou: só restou eu. Aí Deus falou: não é bem assim, ainda tem 7 mil. Gente, 7 mil pessoas para um país não é grande coisa, tá? Deus falou: ainda resta 7 mil que não dobraram o seu joelho diante de Baal. E Elias promoveu ali um reavivamento, um concerto, uma chamada, e durou mais algum tempo. Normalmente a cada 40, 50, 60 anos, ia um rei bom, 2 ruins, um meio bom, 3 ruins, até que chegou a vez deles irem para a Babilônia. E lá, eles ficaram lá cerca de 70 anos, e eles viram tanta idolatria, e eles sofreram tanto, que eles foram curados. Eles voltaram para a Palestina, e se você ler a história, já está fora da Bíblia, a história na época dos reis sírios, né? João Epifânio, aquela turma, todos os Ptolomeus do Egito, até quando chegou Roma, eles passaram por maus momentos, mas eles não se curvavam mais à idolatria, eles aprenderam a lição. Então, na época de Jeremias, eles estavam no cativeiro para aprender, por disciplina. E interessante é que, mesmo sabendo que era a propósito de Deus que eles estavam no cativeiro, sempre tem aqueles crentes demais, né?
Eles não têm fé suficiente para evitar o pecado, mas depois que afunda, tem fé demais para pensar que Deus não vai levar a sério o que Deus havia dito. Quando eles foram para o cativeiro, Deus disse a eles: vocês vão ficar no cativeiro 70 anos, até a terra descansar, cumprir os seus sábados, depois eu trago vocês. E eles foram para o cativeiro. Assim que chegaram lá, começaram a aparecer os avivamentos. Olha, Deus vai quebrar o jugo de Nabucodonosor, Deus vai bater na cabeça dele, daqui a 2 anos vão dar todo mundo de volta para Jerusalém. E esse movimento começou a crescer, e esses boatos começaram a espalhar. Tem muitos cristãos ainda hoje que têm algumas crenças mais ou menos parecidas com aqueles irmãos, né? Eles acham que Deus não é disciplina, né? Outros acham que Deus é evangélico, de preferência batista, né? E que Deus, igualzinho eu, detesto católico, detesto espírita, detesto qualquer outra coisa, porque somos santos igual Deus, e Deus, sendo batista, é desse jeito, né? Outros acham que Deus é assembleiano, outros acham que Deus é presbiteriano. Gente, Deus não é nada disso. Deus é Deus. Ele está muito acima disso, né? Os judeus pensavam, por exemplo, olha, a coisa mais linda, mais sagrada que existe no mundo é o templo de Salomão construído no Monte Sião. Assim como Sião é inabalável, esse templo também é. Deus não é doido de deixar derrubar o templo dele. A gente pode fazer alguns pecados, algumas bobagens, mas a gente ora lá no templo, e se a gente estiver no templo, Deus aguenta as pontas, porque aquilo lá é o santo do mundo. E não é que Deus foi lá e passou o trator em cima do templo, cidade, palácio e tudo. Deus derrubou aquele ponto de sustentação de uma fé falsa deles. Os judeus criam, e nós cristãos também cremos, que céus e terra é eterno. Nesse sentido, o mundo nunca vai acabar. Mas lá em Apocalipse, a gente vê Deus falando: eis que eu faço novas todas as coisas. Faço um novo céu, faço uma nova terra. Quer dizer, nem a casa dele é imexível. Deus está acima desses conceitos. Então, no meio daquele período de disciplina, e falsos profetas dizendo: não vai acontecer nada, nós temos que voltar, não vamos aceitar isso aqui não, jamais vamos ser oprimidos, cativos de um rei pagão como é Nabucodonosor ou qualquer outro que vier. Qualquer mensagem contrária não tem acordo com a palavra de Deus, portanto não é batista, portanto não vamos aceitar. E aí Deus mandou Jeremias: escreva uma carta para eles e diga o seguinte: eu mandei vocês para a Babilônia, e vocês vão ficar aí 70 anos, e esqueça essa história que vocês vão voltar daqui uns dias, não vão. E quer um conselho? Comece a plantar roça, comece a plantar pomares, comece a dar suas filhas para casar, deixe os rapazes casar e tenham filhos, muitos filhos. É para vocês crescer, multiplicar, é para vocês orar por esse rei, pelo governador, é para vocês orar por esse exército aí, para eles ajudar vocês, proteger vocês, para vocês crescer. Na bênção de vocês eles serão abençoados, e na bênção deles vocês serão abençoados, até que se cumpra 70 anos. Esqueça. Então vocês me invocarão e vão me achar, quando me buscar de todo o coração. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal. E vocês vão ter que se enquadrar nisso. Ok, a mensagem foi aceita. Então veja bem, no meio da disciplina, no meio de Deus executando a sua obra,
ele incluiu a bênção, ele incluiu a prosperidade, ele incluiu o sucesso, ele incluiu a alegria. Promessas de restauração. Eu vou trazer vocês de volta e vou trazer um grande povo. E vocês vão ser aquilo que eu sempre disse, para abençoar todas as nações. Bom, vocês sabem o que acontece com gente, né? Gente é 8 ou 80. Ninguém queria ficar na Babilônia. Mais tarde, se você ler no livro de Daniel, cumpriu-se os 70 anos e ninguém mais queria voltar. Porque as roças estavam dando como nunca, eles invadiram o Nordeste, começaram a plantar soja, começaram a plantar outras coisas, e o negócio começou a dar muito dinheiro, começou a dar muito lucro. Montaram redes de shoppings e franquias para tudo quanto é Babilônia. Os meninos já haviam se acostumado, já estavam fazendo faculdades, estavam na Harvard da época, todo mundo bem, ninguém mais queria saber de voltar para Jerusalém, aquele monte de pedra, aquela terra lá que nem Mocó quer mais. E aí Daniel botou o joelho no chão, falou, isso está errado. Ser cativo em Babilônia foi disciplina de Deus, e para durar apenas 70 anos. Se nós não voltarmos, o Messias não vem, e se o Messias não vier, toda a história está arruinada. Então Daniel se pôs a orar, e a orar, e a orar, e o quadro foi revertido. Né? Eles voltaram para Israel. Então vocês vejam a importância da oração. Lá no começo Deus disse, vocês vão me buscar, vocês vão me encontrar, quando vocês me buscar de todo o coração. E mais na frente nós vemos todo mundo acomodado, e Daniel botando o joelho no chão, orando, clamando, e Deus revertendo uma situação que naquela época já era quase tão irreversível quanto a anterior. Nós estamos vivendo uma época complicada, mas o poder da oração continua sendo soberano e continua sendo maravilhoso. Mas falar da importância da oração, sem que a gente entenda realmente a importância da oração, é quase como chover no molhado. O que eu quero dizer para vocês? Numa família, por exemplo, nós temos os pais, que são os mais adultos, às vezes temos jovens, adolescentes, crianças pequenas e às vezes até bebê. Né? Nas famílias mais modernas, é só normalmente os pais e 1 ou 2 filhos. Então não tem jovem, adolescente, criança e bebê. Né? Mas vamos lembrar das famílias mais tradicionais. Né? Numa família desse porte, todo mundo se diverte, todo mundo colabora, tem comida para todo mundo e comida adequada para todo mundo, tem cuidado e atenção para todas as idades. Se os avós vierem morar junto e já tiver naquela idade de ter uma dieta diferenciada, eles também vão ter uma dieta diferenciada, vão ter cuidados com a saúde diferenciado. Então, desde o bebê até o ancião, todo mundo é atendido, todo mundo é cuidado, todo mundo é amado, todo mundo é aceito. Todo mundo erra, todo mundo se diverte com os erros, e alguns ganham bronca, e alguns têm que refazer, e alguns a gente ajuda a refazer. Família é assim. A igreja é uma família estendida. Tem gente maduro espiritualmente, tem gente amadurecendo, tem gente meio verde ainda, tem gente verdinho, tem uns na flor ainda. E a igreja não pode cuidar apenas de uma determinada ala. Tem que ter alimento, tem que ter cuidado, tem que ter provisão para todo mundo. Isso tem a ver com valores. Valores é o que mexe e que move a vida. Nós nos movimentamos por causa das coisas que valorizamos. Tudo que nós fazemos está baseado num valor que nós damos àquilo. Por exemplo, a Bíblia é um valor. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, amar a Bíblia é um valor. Na escala de valor de cada um de nós, em que lugar entra a Bíblia? Oração é um valor da fé cristã.
Na escala de cada um de nós, em que lugar entra a oração? E que tanto de oração? Se divertir faz parte da vida e é um valor. O quanto nós investimos em diversão, em lazer, depende do valor que você dá a isso. Trabalho é um valor. O quanto na escala de valor o trabalho entra? A convivência familiar é um valor. Quanto de prioridade esse valor ocupa? Então nós nos movemos baseado em valores. E oração é um valor. Mas além de cada um ter a sua escala de valores, naturalmente os valores estão baseados na maturidade que a pessoa tem. E no quanto ele sabe a importância daquilo. Por exemplo, se você tem uma criancinha de 3 anos, e você chega para ela com um pirulito bonito, colorido, e uma nota de 100, e você fala para ela, pega, o que você acha que ela faz? Ela vai no pirulito, e todos vocês falam, por que não faz isso comigo? Porque para a criança naquela idade, talvez ela vai só desembrulhar o pirulito, dar uma lambida e não gostar. E talvez com R$100 você faz muita coisa boa. E assim por diante, à medida que a vida vai crescendo, os valores vão mudando. Nós que já estamos mais maduros, tem algumas coisas na nossa vida que já teve uma importância maior do que tem hoje. Então, isso muda também. Então, eu orei, busquei uma orientação de Deus sobre o que eu queria fazer e entendo que Deus poderia querer estar fazendo com vocês. Vamos tentar descobrir onde nós estamos, que grau de crescimento e maturidade nós alcançamos, para dentro de onde cada um de nós estamos, nós colocar a importância da oração e de buscar a Deus. Porque eu cheguei nessa conclusão baseado no seguinte: esse retiro de Carnaval 2013, provavelmente a proposta de vocês não é buscar a Deus como um grande tesouro, e hoje à noite, quando encerrar, acabou a busca. Na verdade, estamos aqui nos concentrando em aprender o máximo, tirar as melhores experiências possíveis, que vamos usar como alavanca para o nosso crescimento e desenvolvimento daqui para frente. Nós não estamos pensando só nos 4 dias do retiro. Não estamos pensando só no momento que estamos aqui, estamos pensando na vida cristã como um todo daqui para frente. Assim como Deus, quando falou para Jeremias escrever para eles, para vocês me buscar, para vocês orar, Deus não estava falando apenas do momento de aflição e de dificuldade que eles estavam passando. Nós precisamos entender que a nossa vida está dentro de um contexto, e como tal, é que nós vivemos, nos movemos para chegar onde estamos. Eu estou trabalhando na minha igreja com um material sobre crescimento espiritual. Inclusive, esse ano, o tema do nosso ano é o ano do crescimento intencional. Nós estamos promovendo meios de intencionalmente a gente produzir crescimento espiritual. Não deixar ser um crescimento natural, como se fosse mato. Dá na época da colheita do piqui, você vai no mato, caça piqui. Tem na época da colheita da pitanga, você vai, assa pitanga. Chega na época de colher coquinho, você vai catar coquinho. Ninguém quer catar coquinho, né? Mas nós queremos então fazer um trabalho igual a Embrapa. Descobrir um meio de plantar piqui, plantar pitanga, plantar coquinho para ter colheita o ano todo. Se não for possível plantar e colher o ano todo, você ter pelo menos como colher e armazenar para usar o ano todo. Então, há uma pesquisa muito bem trabalhada
E ela começou com aquela igreja chamada Saddleback, né, lá dos Estados Unidos, a igreja com propósito. Eles trabalharam anos, 2 membros da igreja, 2 obreiros da igreja, para descobrir até que ponto as pessoas crescem espiritualmente. E como elas crescem. E o que é que faz os membros de igreja crescer e estarem felizes, motivados, e em que ponto é possível ajudá-los nisso, ou corrigir as deficiências. Eles entrevistaram nada menos que 80 mil crentes, de 376 igrejas, e montaram um banco de dados, e foram trabalhando nisso cientificamente, à luz do Espírito Santo, da Palavra de Deus, para tentar chegar nessas conclusões. E depois eles foram refinando essas pesquisas, né? Isso é bastante interessante, né? Eu hoje nem fiz esboço, porque eu resolvi trabalhar com o projetor. Se tiver como até dar um toquezinho nessa luz aqui, ela não vai me fazer falta não, porque eu não vou ler daqui, eu vou ler lá na transparência. Então, o resultado de uma pesquisa para medir como as pessoas crescem espiritualmente revelou muito a respeito da trilha que segue em sua jornada espiritual, das necessidades únicas que enfrentam ao longo do caminho e de como a igreja tem atendido e deixado de atender essas necessidades. Lá atrás dá para ler? Dá? É porque eu sei que tem alguns slides aqui que a letra ficou um pouco menor, não vai dar para vocês provavelmente ler daí de trás, mas eu vou lendo e nós vamos acompanhar bem. Então, a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: a jornada espiritual de uma pessoa, e eles deram o nome de escalada, mas podemos usar jornada, do início da fé até o nível máximo de maturidade, todas as pessoas, todos os cristãos na sua jornada espiritual, eles estão condicionados em 4 estações, em 4 segmentos. Nível 1, 2, 3 e 4. Todo mundo, do começo da sua caminhada espiritual até o auge da sua maturidade, todo mundo fica em 4 caixotes. Descobrir isso foi fantástico. Mas depois veio a pergunta: como é que as pessoas passam de um para o outro? Ok, vamos começar vendo Ok, o primeiro segmento que a pessoa chega no início da fé, o primeiro bloco que as pessoas fazem parte, eles chamaram de conhecendo o cristianismo. Então, uma pessoa não cristã não tem nenhuma noção sobre essas coisas. Então, por onde todo mundo começa? Conhecendo o cristianismo. Quem está nesse bloco, nesse segmento, a ideia básica de quem vive nesse período é o seguinte: eu creio em Deus, mas não estou certo a respeito de Cristo. Minha fé não é parte significativa de minha vida. É igual os não crentes que vocês encontram por aí. Eu creio que Deus é bom. Onde fala de Deus, eu gosto. Mas esse negócio de aceitar Jesus e ser salvo, esse negócio aí não me cheira muito bem, não. Não parece que está certo. E outro, esse negócio de depender da fé, não dá muito certo. Então, veja bem, muitas pessoas começam por aqui, ou todas as pessoas começam por aqui. E daqui elas vão progredir, né, se a igreja oferecer condições, para um segundo segmento, que é crescendo em Cristo. A pessoa se converteu, conheceu a Cristo, o Evangelho. O segundo segmento que vem é o crescendo em Cristo. Quem está nesse bloco, a ideia, a filosofia desse período é: eu creio em Jesus e estou buscando saber o que significa conhecê-lo. Ele já é crente, ele já é salvo, ele já está até batizado. Agora ele está partindo para aquela de conhecer Jesus de verdade. Além daquele rapaz que morreu na cruz, filho do Zé e da Maria,
o que mais que ele é, o que mais Jesus tem para nós. Ele não é mais agora só uma experiência com alguém histórico, certo? Depois vem um terceiro segmento, que é perto de Cristo. Quem está nesse bloco, quando a pessoa está nesse bloco, a filosofia desse período é: eu sinto-me realmente perto de Cristo e dependo de sua orientação diária. Então já é uma pessoa que tem uma experiência espiritual bem profunda, tá? Mas tem mais coisa para a gente ver ainda a respeito desses detalhes. E aí vem o quarto segmento, que é centrado em Cristo. Quem está nesse bloco, a ideia básica é: Deus é tudo de que preciso em minha vida. Ele me basta. Tudo o que faço é um reflexo de Cristo. É a pessoa que chegou no topo, amadureceu, cresceu, desenvolveu. É o último bloco da estadia cristã. Vamos pensar nisso como se fossem estações de metrô. Você pega o bonde ali e durante a sua vida toda você vai entrar. Agora vamos começar a brincar aqui. Baseado nisso que eu mostrei aqui, você já se identificou onde você está? Alguns sim, outros não. Ok. Mas a grande preocupação era como que uma pessoa, né, está aqui e o que acontece, o que leva ela a passar para cá? E os que estão aqui, o que faz eles passar para cá e faz passar para cá? Eles descobriram que existem 3 movimentos de crescimento que levam as pessoas a passar de um segmento para o outro. Chamado de movimento 1. Nós vamos ver rapidamente uma definição deles. O movimento 2 e o movimento 3. Vocês podem ver que o movimento 1 pega desde o primeiro segmento até metade do segundo. O segundo começa na metade do segundo e vai até metade do terceiro. E o terceiro da metade do terceiro até o quarto. Em 3 movimentos durante a sua vida, você se transfere de estação, em termos de crescimento e maturidade espiritual. Ok, preste atenção e lembrem bem desses detalhes aqui, nós vamos precisar deles. O movimento 1, o que acontece quando eu estou no movimento 1? E aqui provavelmente tem gente no movimento 1, não é? Então, o que é básico nesse movimento? Nesse período, nesse tempo que a pessoa está no movimento 1, é o tempo de estabelecer um fundamento firme com as convicções cristãs. Por exemplo, como crer na salvação pela graça e na Trindade. Isso aqui são 2 coisas básicas para quem está começando na fé. Se a pessoa conhecer isso, se firmar nisso, já é suficiente para ela começar a desenvolver espiritualmente. Isso é básico para um novo convertido. Quando uma pessoa está chegando para Cristo, por exemplo, está começando a ser evangelizado, dependendo da origem espiritual dele, ele acredita que ele vai reencarnar, ele acredita que com um punhado de boas obras ele vai ser salvo, ele acredita que de um jeito ou de outro, depois que você morre, você vai para um lugar e lá você fica sendo peneirado até você ficar lisinho, e aí você passa pelo buraco da peneira e vai para o céu. Eles pensam um punhado de coisa, mas quando ele conhece a Cristo, primeira coisa, ele vai aprender que só há um meio de salvação, que se chama Jesus. Só Cristo salva. Ele vai entender que a pessoa só é salva pela graça através da fé. Então ele precisa ter fé em Cristo, que vem da palavra de Deus, e ele precisa desfrutar, aceitar a graça de Deus, porque sem a graça de Deus ele não vai ser salvo. Deus não vai vender a salvação,
Deus não vai deixar ele fazer um punhado de sacrifício, de penitência, ou de trabalho, ou de distribuir sopa para os pobres em troca de ser salvo. Ou é salvo pela graça, ou vai para o inferno. Então isso é crucial do início da fé cristã. E conhecer a Trindade. Quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo. Qual é o papel da Trindade na nossa experiência? Aprender a lidar com eles. E é maravilhoso, o caráter de Deus é fantástico. Dá uma segurança maravilhosa quando você conhece, né, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, o investimento de Jesus na nossa vida, a obra do Espírito Santo. Então, uma pessoa que conhece muito bem isso, ele está desenvolvendo bem e vai continuar desenvolvendo. Essas coisas são básicas no primeiro movimento, né? Efésios 2, 8 a 10 mostra esses detalhes. O segundo movimento dos três, o que acontece aqui? Nesse movimento, as práticas espirituais pessoais, olha essa palavra, as práticas espirituais pessoais, como oração diária, reflexão ou meditação nas Escrituras, e solitude, essa palavra está certa, tá? Eu mesmo fiquei, no começo, pensei, será que não é raro? Será que não é solicitude, que é uma palavra mais conhecida? Não, é solitude mesmo. Solitude é o mesmo que você se isolar, mas voluntariamente para você ficar numa boa, sossegado, contemplando a Deus, falando com Ele, Ele falando com você, você fugir dos excessos de ruídos da vida. Certo? Normalmente a galera gosta de fazer devocional, entra no quarto, fecha a porta, liga um rock e vai ler a Bíblia. Né? Os miolos estão chacoalhando junto com os versículos, depois ele mistura um com o outro. Né? Quando você vai crescendo espiritualmente, você começa a querer separar um tempo. De vez em quando você se isola por uma hora, por um dia, por um feriado, por um final de semana, e você fica numa boa, você vai para uma chácara, para um canto, você vai gastar um tempo só você e Deus. Você se recolhe, você se esconde, mas por conta própria, um desejo de crescer. Né? Então, nesse movimento 2, né, as práticas espirituais pessoais, veja bem, aqui já não tem mais muito a ver com o que a igreja está oferecendo. Você já está cuidando de você mesmo. Tá? As práticas espirituais pessoais, como oração diária, devocional, reflexão nas Escrituras e solitude, tornam-se uma parte natural da rotina diária dessas pessoas. Alguém aqui, o dia que você não lê a Bíblia, antes de você dormir, parece que está faltando alguma coisa? Será que eu não comi, não tomei banho? O que é? Está faltando alguma coisa ainda. Aí se lembra, eu não li a Bíblia hoje. Se você deitar, você não dorme. Você vai ter que voltar lá e ler pelo menos um capítulo, metade de um capítulo, refletir um pouquinho, porque está faltando alguma coisa e sem essa coisa não completa. Né? Então, esse movimento 2 já é muito importante, as práticas pessoais. E depois vem o movimento 3. No movimento 3, ok, durante esse movimento, nós vemos aumentos significativos em atividades que dependem de fé, como evangelismo, servir aos necessitados, além de se envolver com amizades e mentores espirituais. Isso é o nível 3. Aliás, o movimento 3. Então, quem está no movimento 3 está caminhando
para chegar nos níveis maiores de maturidade, né? Então, durante esse movimento, nós vimos aumentos significativos em atividades que dependem de fé, como evangelismo, servir aos necessitados, além de aumento de envolvimento com amizades e mentores espirituais. Alguma dúvida até aqui? Tem bastante coisa, mas isso aqui eu fiz uma apanhada apenas para dar a base para vocês. Então veja bem, a caminhada cristã, a jornada cristã tem 4 segmentos. Todos nós estamos em um deles. Para passar de um bloco para o outro, é por um desses movimentos. Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Esses movimentos aqui que eu mostrei para vocês, 1, 2 e 3, pode até muito bem ser comparado como o nosso processo brasileiro de educação. O movimento 1 é mais ou menos como o ensino primário, educação básica. O nível 2 como o ensino secundário. E o nível 3, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e a vida continua. Agora me digam uma coisa, senhores sábios de Bauru. O que acontece com uma criança que entra no ensino básico e ele já está saindo do básico para entrar para o secundário e ele, por exemplo, não sabe matemática? O que acontece se ele não sabe interpretar um texto? Ele sabe ler as palavras, mas não sabe o significado. O que acontece se ele passar para o próximo bloco da educação? Imagina que esse moleque saiu sem saber matemática. 2 mais 2 para ele de vez em quando é 3, de vez em quando é 5, de vez em quando ele acerta. E ele tapeia os professores e passa no segundo também, no segundo bloco, ensino secundário, na base da calculadora e da cola. E ele resolve ser engenheiro. Engenheiro civil. Você aí que é o pai dele, você compra o primeiro apartamento que ele fizer num bloco de edifício de 30 andares? Ou você já sabe que você tem um Sérgio Naia da vida em casa? Ele não sabe nada de biologia, nunca entendeu isso. Nem mesmo a definição da palavra, biologia. E ele quer ser médico. Você cai na mão dele numa cirurgia de emergência? Meus irmãos, vamos voltar para cá agora. O que acontece com um irmão que entra na nossa igreja e não é bem trabalhado no nível 1? E sambado, né, como diz a expressão antiga assim, feito a machado, ele passa por 2. A diferença é que não somos nós que promovemos, mas espiritualmente ele jamais vai chegar no nível 3. E provavelmente nem no 2, embora ele tenha 18 anos de Betel. E sabe de uma coisa? Você vai na casa dele, ele tem na estante dele todas as revistinhas da escola dominical, porque ele nunca faltou uma aula. E de 3 em 3 meses vence uma revistinha e ele arquiva. Você pede para ele dar um testemunho, ele desaba. Vocês têm que orar por ele e carregar ele abanando. Pede para ele orar,
ele afunda debaixo do chapéu e some. O que será que aconteceu? Estão descobrindo agora o que é? Ele tem idade, tem anos de casa, mas não houve crescimento espiritual. Se você tivesse matriculado a sua criança com 4, 5 anos no prezinho, lá na escolinha, e hoje ele já faz 18 anos e ele continua indo lá, eu gosto da tia, meu filho gosta demais da escola. Eu tenho meu filho de 18 anos, ele vai na escola, olha, ele fica bravo quando mata um dia de aula, ele detesta feriado, ele quer ir para a escola. E 18 anos, ele está na mesma escola, na mesma classe. Você não desconfiou nada, não? Não, ele ama muito a escola, ele gosta de ir para a escola. Gente, a escola é um prédio, você vai lá para aprender, para crescer, para passar para frente. Você amar o prédio e amar ir para lá, não ajuda em nada. Você amar a igreja, amar a escola dominical, amar os cultos, amar o louvor, amar os irmãos, mas não sair daí. Nós estamos tendo, na verdade, uma paz espiritual. E outra, lá pelo menos eles progridem. E tem igreja que não desconfia dessas coisas. E tem irmãos que não desconfiam. Teve uma época, não sei, aqui em Bauru tenho certeza que isso nunca aconteceu. Eu já vi em outras cidades, outras igrejas que eu já passei, inclusive em Guararapes, quando eu cheguei. Os membros da igreja associavam ser matriculado na escola dominical com ser membro no hall de membros da igreja. Se ele ficasse 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, sem ir na escola dominical e o nome dele fosse cortado, ele fazia o maior escarcéu, porque foi excluído da igreja. Irmão, escola dominical é chamada todo domingo. Você não veio, no próximo domingo a gente corta o nome, o dia que você vier coloca. Não, eu fui excluído, já tiraram o meu nome da igreja. E eu tinha um baita berçário com um bando de bebê para me dar mamadeira, eu estava feliz da vida. Puxa vida, como que esses irmãos amam a igreja? Então, primeiro, nós temos que saber onde estamos. Que nível de crescimento nós adquirimos nesse período, para a gente poder desenvolver. Porque vocês viram que o nível de dependência e de desenvolvimento em termos de oração, devocional, serviços, ministérios, depende de onde você está. Ok? Aquele primeiro bloquinho que nós colocamos lá, o primeiro segmento, conhecendo o cristianismo. Agora nós estamos trabalhando com o que fazer com quem está aqui, quais são as suas prioridades, necessidades, né? Ok. Então, esses cristãos que estão no bloco conhecendo o cristianismo, esses cristãos estão dando os primeiros passos no crescimento espiritual. E são caracterizados por níveis significativamente baixos de concordâncias com declarações de fé, como creio que a salvação ocorre somente por intermédio de Jesus Cristo. Nesse período, eles não exercem muita fé, o nível de fé, de conhecimento, de concordância com expressões de fé é muito pequeno. Eles ainda estão começando a crescer. Então, se a igreja, por exemplo, promove uma vigília de oração, e a gente bota o joelho no chão, vamos ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas orando, os mais velhos, mais experimentados, acham isso uma delícia. Gente, voltamos aos bons e velhos tempos do poder de Deus se manifestando. O que a galera nova vai falar? Meu Deus, entrei para um bando de louco. Onde já se viu? Você passa mais que 3 minutos de joelho. Porque as pessoas que estão nesse nível, eles vão orar, depois de 2 minutos de oração, eles já falaram tudo que tinha que falar e já começaram a repetir.
Mas nós colocamos todos os membros da igreja numa panela só e tacamos fogo por baixo e queremos fazer a coisa ferver. O valor da oração, o valor de buscar a Deus, para muitos ainda não estão no mesmo ponto, no mesmo time. Hoje à noite vamos fazer um teste aqui. Vamos botar essa caldeira para chiar. O fogo vai cair. Gente falando em língua, alguns se prostrando diante de Deus. Uns vão começar a confessar os pecados e o Espírito Santo vai vir sobre eles e vai ser aquele grande mover. E alguns vão falar, meu Deus, será que isso é de Deus mesmo? Será que precisa desse barulho tudo? E esse negócio de falar nessa língua esquisita, não é inglês, não é francês, não é alemão. Meu Deus, está comendo palavra, está comendo letra, né? Será que isso não é do bicho, não? Meu Deus, tem um estribuchando ali atrás, o que está acontecendo? E já tem gente clamando, Senhor, misericórdia, eu prometo para o Senhor, que se o Senhor deixar eu sair daqui intacto... Não é verdade? Nós estamos promovendo um trabalho de alto nível para quem tem altas experiências com Deus, está com uma rodagem boa e muitas experiências, junto com a turma do berçário. Pessoas que nem nunca ouviram uma pregação sobre batismo com o Espírito Santo, já imagina ele cair numa reunião de oração, onde está todo mundo falando em língua, e cânticos espirituais, e profecia, e outras coisas. Eu já vi gente dizer o seguinte, gente, eu estou absurdado. Eu já vi coisa desse jeito assim quando eu era espírita. Aqui está do mesmo jeito? Será que é a mesma coisa? Então nós temos que dar uma dosagem equilibrada para todo mundo. Ok. Quem está nesse segmento, conhecendo a Cristo, o primeiro, atitudes e comportamentos desse período. Deixa eu entrar em acordo com esse. Ok. Atitudes e comportamentos praticados pelas pessoas nesse período conhecendo o cristianismo. Não envolvem Deus em sua vida diária. Inclusive alguns falam, Deus tem muita ocupação, tem muita gente mais precisada do que eu. Então eu já nem peço nada, eu só agradeço. Eles acham que isso é uma espiritualidade que Deus fala, nossa. Consideram a Bíblia irrelevante. A Bíblia não é tão importante. Inclusive tem muita história, tem muita parábola, tem muito texto que não se entende. Literalmente não faz sentido. Arqueologicamente, então, é maluquice. Esse negócio de ler a Bíblia todo dia, acho que a pessoa vai ficar até meio quadrado, meio doido. A Bíblia é irrelevante para a pessoa nesse período conhecendo o cristianismo. Precisam de ajuda para interpretar assuntos espirituais. Eles não têm a menor noção. Então, se alguém não ajudar, buscam a Deus somente nos momentos de necessidade. Isso aqui nós sabemos que até ateu faz. Né? Na hora que a água começa a bater no traseiro, até ateu ora. Então, qualquer pessoa busca a Deus na hora da crise. Isso não é um sinal, né, de maturidade. E não servem na igreja. Não prestam serviço, não entram nos ministérios. Estão num nível muito razoável de fé ainda. Né? Lembrando que isso é um movimento. Ele vai andando até ultrapassar do 1 para o 2. Não significa que todo mundo, o tempo todo que está ali, está assim. Ele vai caminhando, desenvolvendo, até chegar no ponto de passar do 1 para o 2. Certo? Necessidades de quem está nesse período. Primeiro, cultos e atividades para interessados em conhecer mais. É preciso ter cultos e também algumas atividades promovidas pela igreja, pelos departamentos, pelos ministérios, para essas pessoas que estão interessadas em começar a crescer espiritualmente, a conhecer mais a Deus, conhecer mais a Bíblia,
conhecer mais a igreja e essas coisas todas. E oportunidade de conexão com outras pessoas. Isso aqui se faz através do discipulado, através de pequenos grupos, de grupos de comunhão, dar oportunidade para os novos se conectar a outras pessoas que têm experiências melhores e maiores, né? Mas também pessoas que possam ajudá-los nisso. O propósito da conexão é ajudar a pessoa a crescer. Você pegar um cristão novo convertido e você conectar ele a um cristão velho de casa, cheio de manias, e daqueles da velha guarda, né? A primeira vez que o cristão falar uma abobrinha, ele fala: meu filho, você está no inferno, desse jeito que você está, e ele já vai mandar ele para aquele lugar. Aí ele vai: puxa vida, esses irmãos aqui é estressado, né? Então, as conexões ajudam, visam levar a pessoa a crescer. E tem que ser conexões com as pessoas certas. Ok. No segundo segmento, segunda etapa, né, na segunda estação, que é o crescendo em Cristo. Os novos cristãos estão crescendo na fé por meio de experiências na igreja. Começam também a incorporar práticas espirituais pessoais em sua rotina fora do ambiente da igreja. É quando eles começam a aprender a fazer devocional, começam a ler a Bíblia em casa. Ele vai, por exemplo, num grupo que vai orar com um enfermo, e ele vê como é que a coisa acontece. Ele vai no evangelismo e ele vê uma pessoa, um irmão abordar uma pessoa e falar de Jesus, e levar aquela pessoa a uma experiência. Então, ele precisa de experiências. Se a pessoa ficar tendo apenas treinamentos acadêmicos, intelectuais, teóricos, ele não vai muito longe. A pessoa tem que crescer com experiências. Como é que as nossas crianças aprendem a caminhar? Algum pai aqui já matriculou em Bauru, numa escola, como fazer o seu bebê caminhar? Não. Ele fica deitado lá no chão o tempo todo, no carrinho, e ele vê o pai andando para lá e para cá, e daqui um dia ele fica durinho, ele começa a ficar em pé sozinho, e aí quando ele fica em pé, aparecem os abelhudos que quer fazer ele ficar em pé sozinho, sem tocar em nada, né? E ele desaba uma vez, desaba duas, até que ele consegue, e aí todo mundo vibra, e aí depois ele dá o primeiro passinho, isso sai até no Jornal Nacional, né? Tira a fotografia, e aí o dia que ele fala: papá, nossa, foi como se ele tivesse dado a maior notícia do mundo, né? E daqui um dia ele dá um passo, e dá dois, aí a gente aumenta a distância, e aumenta a distância, aí depois ele começa a correr, aí a gente fica: por que menino é assim, gosta de correr? Eu não aguento mais correr atrás. Né? E aí vai pela vida fora, não tem curso para isso, gente. Como é que ele aprende português? Todo mundo em casa fala português, então ele aprende português. Se ele conviver numa família bilíngue, ele vai crescer falando 2 idiomas. As crianças, por exemplo, lá em Israel, no Oriente, principalmente em Israel, Jordânia, normalmente crianças até 6, 7 anos, é normal ele falar até 6 idiomas, por causa da convivência lá. Originalmente, todo mundo em casa que é israelita fala hebraico. Todo mundo convive com os árabes que falam árabe. A língua oficial de todo mundo se entender é inglês. E lá é cheio de franceses, e é cheio de outros, e outros, e outros. É a molecada na rua, e nas escolas, todo mundo tem todo mundo. Então, normalmente, as crianças lá já saem falando 4, 5, 6 idiomas. E eles não têm o menor problema com isso. Então, como é que as crianças vão crescer com boas práticas espirituais dentro da igreja? Vendo o que os irmãos fazem. Ok? Atitudes e comportamentos de quem está na segunda estação. Primeiro, estão descobrindo a fé. Ele viu nós orar esses dias por uma pessoa que estava com um problema, e depois viu a pessoa vir e dar o testemunho. Irmãos, semana passada nós oramos, e Deus operou maravilhosamente.
Aí um dia cai ele na mesma malha. E aí ele pede oração e a turma ora e a coisa acontece. O que vocês acham que acontece com ele? Ele fica vibrando. Não é que funciona? Não é que a fé dá certo? Claro, experiência. Precisam de ajuda para interpretar assuntos espirituais. Ainda são crianças, ainda estão começando a aprender. Dispõe-se a participar de pequenos grupos, qualquer que seja o estilo ou o motivo do grupo, seja de oração, seja de estudo bíblico, seja de evangelismo, seja de comunhão, seja terapêutico. Normalmente ele já se dispõe a participar. Alguns já começam a servir na igreja, isso é bom. Às vezes leem a Bíblia ou livros cristãos. Às vezes. Isso precisa se tornar uma prática. E aí, se ele vê os irmãos lendo a Bíblia, irmãos contando, olha, irmãos, esse ano eu li a Bíblia 2 vezes, eu li 1,5. Essa já é a 5ª vez que eu leio a Bíblia toda. Ele vai falar, puxa vida, a turma daqui faz isso. Mas se ninguém lê Bíblia, não vê ninguém falando que lê Bíblia, qual é a importância de ler? Afinal de contas, esse livro aqui é muito grosso, né? Encarar um negócio desse é coisa de louco. Não, a gente lê 3 páginas aqui, a gente já desanima. E depois começa a ler ali, e fulano gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, e tinha 137, depois aos 142, e depois aos 173. Não. Se você mostrar para ele a importância da leitura da Bíblia como um todo, vai estimulá-lo. Ok. O terceiro, acho que eu pulei uma coisa aqui. Pulei sim. Um slide foi cortado aqui, que é o que fala das necessidades. Mas como eu estou usando só ele, vocês vão ficar assim. Perto de Cristo. Esses cristãos demonstram níveis mais elevados de práticas espirituais pessoais que os segmentos anteriores. O serviço é uma importante expressão de sua fé. À medida que sua devoção a Cristo cresce, eles se mantêm firmes num compromisso integral. Essa é a terceira estação. Então, esses cristãos demonstram níveis mais elevados de práticas espirituais pessoais que os segmentos anteriores. O serviço é uma importante expressão de sua fé. À medida que sua devoção a Cristo cresce, eles se mantêm firmes num compromisso integral. Esse grupo aqui já é um grupo bem estabelecido, já bem firmado, bem caminhado. Entre as necessidades que eu me lembro de cabeça agora do grupo anterior, tem práticas espirituais básicas, que é ler Bíblia, orar, jejuar, evangelizar, e começar a ter esse tipo de coisa. Isso são práticas básicas. Atitudes e comportamentos de quem está no terceiro segmento, na terceira estação. A Bíblia oferece-lhes orientação para a vida diária. A Bíblia oferece orientação para a vida diária. Qualquer necessidade que um cristão tenha, a Bíblia tem a resposta, tem a solução, a Bíblia tem orientação. Nesse nível aqui, a pessoa já entende isso e já desfruta disso. Mas até antes disso, é muito pouco. A oração é fundamental na vida deles. Veja bem, nós estávamos falando de algumas práticas espirituais pessoais. Aqui a oração já é fundamental na vida dele. Ainda não entregaram tudo a Cristo. Não acredito. O dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiz tudo de uma vez. É assim que você pensa. Até o dia que Deus te chega no canto e mostra que tem um punhado de coisa que você nunca abriu mão. E depois de muitos anos de vida e de ministério, e de sucesso ministerial, e de fazer conferência, um dia Deus senta com você e fala, meu camarada, que tal você me dar
a chave daquele quartinho. Senhor, nem minha mulher sabe que eu tenho aquele quartinho, quanto mais a chave. E o senhor pensa que eu vou te dar? Ele fala, eu penso. O senhor não é doido de querer entrar lá. Se o senhor souber o que tem lá, não, eu sei. Mas você vai me entregar. E aí começa uma queda de braço, né? Aí toda vez que você começa a orar, amado Pai, e ele fala, e a chavinha? Não me interrompa, eu estou orando agora. Eu sei que você está orando. O Senhor é santo, mas você não é, eu quero a chave. Ó Senhor, eu estou aqui no meu quarto, mas tem um outro quarto que eu quero entrar. Nesse aí eu já estou. Vai deixar eu entrar ou não vai? Senhor, tu sabes todas as coisas. Para de enrolar, não vou cair nessa. Você está me embromando. Obrigado porque o Senhor tem me usado. Eu sei, eu posso usar até a mula de Balaão, corvo para trazer comida. Então isso não é grande coisa para mim. Nós estamos falando de outro assunto. Aquele quartinho secreto que você armazena aquelas coisas. Você vai contar só para mim aqui, me entregar a chave, ou você quer que eu conte lá na igreja? Não, isso não. Vamos fazer um acordo então. É brincadeira, gente, isso nunca acontece. Espera para você ver. Espera para você ver. Quanto mais você vai crescendo, vai aumentando as responsabilidades. E tem coisa na nossa vida que só quando você atinge determinado nível de maturidade é que Deus vai tratar com aquilo. Não adianta ele querer tratar antes, porque não será tratado. A gente não tem maturidade para experimentar aquilo. Quem foi aqui um bom filho, daquele que os pais sempre elogiou desde garotinho? Quando você é pai, que já tem seus filhos, adolescentes, você fala, agora eu entendo o que é que o velho passava. E aí um dia você senta com o velho e conta todas as trapaças que ele achava que não era o filhinho bonzinho que fazia. E alguém pagou o pato a vida inteira. E você sempre elogiado. Esse meu filho é um doce. Aí quando você chega adulto, maduro, e aí que seu filho chega trapaceando, você fala, eu já sei. Nessa escola aí eu estudei, fui aprovado, fui até expulso. Como é que o pai sabe disso? Eu fui filho, meu filho. Antes de você, eu fui filho. Né? Então, espiritualmente é a mesma coisa. À medida que você vai crescendo, vai aparecendo coisas que Deus quer tratar com a sua vida. E só naquele nível é que é possível ser tratado. Então, por isso que está escrito aqui, ó. Mesmo estando lá no nível bem alto, ainda não entregaram tudo a Cristo. Pequenos grupos são menos importantes para eles. O que isso aqui significa? Que para o crescimento dessa pessoa, um grupo pequeno, uma célula ou qualquer coisa, não é mais tão fundamental quanto era antes. Ele agora já anda com os próprios pés. Ele já busca suas próprias experiências. Ele já tem até como se trancar sozinho com Deus e resolver um dilema. Consideram importantes os amigos espirituais. Aqui a pessoa começa a valorizar a comunhão com os irmãos. Né? Amizade espiritual, companheiros de jornada, pessoas com quem você pode contar. Você pode saber que ele está contigo, que ele vai orar com você, que ele vai batalhar com você. É uma etapa fantástica na vida. E agora eles já servem com regularidade. Né? Necessidades nesse bloco aqui. A necessidade de quem está nesse terceiro nível é oportunidade de servir.
porque ele já tem maturidade, já tem conhecimento, já tem boas experiências. Então, uma das coisas que ele mais precisa para continuar crescendo e desenvolvendo é servir. Por isso que se a pessoa for aprendendo, e ele sai de um curso e passa para outro, ele faz um material e passa para outro, e ele nunca se envolve numa atividade de ministério, ele começa a ficar com a cabeça do tamanho do globo. E quanto mais a cabeça cresce, mais diminui o coração. Daqui a pouco ele fica sabendo tanto da vida cristã que ele nem presta para ser crente. Eu conheço alguns teólogos e alguns eminentes pastores que são tão cheios de conhecimento que nem presta para ser crente mais. Ele vai dirigir uma igreja, ele consegue matar ela em menos de 3 meses. Ele vai pregar, você tem indigestão, você tem que sair e tomar um sal de fruta espiritual, entendeu? A linguagem dele é tão alta, né, ele faz o sermão em hebraico, em grego, com apanhados de latim, e você sai latindo do culto e não aprendeu nada. Isso está aqui na Bíblia, não é pecado, porque a palavra original significa isso e isso, e o lobo mau não era tão mau assim, ele só estava tendo um problema, porque o canino dele estava infeccionado, entendeu? E a Chapeuzinho passou e fazia muito barulho, e o ruído dos pés dela, então provocou, e a cabeça dele começou a latejar, por isso que ele atacou a vovozinha. Ele te prova por A mais B que todas essas baboseiras que se vive pregando na igreja, pecado, Espírito Santo, gente, não precisa disso para viver não, Deus não tem tempo para estar escutando essas balelas não, para com isso. No hebraico original, junto com o direito canônico, diz que é assim, tá? Meu querido, quando você vai num restaurante com bastante fome, você quer saber que tipo de panela o cozinheiro usa, que tipo de concha, qual é o nome do prato? O que te interessa? Rango na mesa, se é PF, se é à la carte, se é lá o que, eu estou com fome, põe aqui. Olha, houve um acidente ali, não tem a faca, me dá um garfo, cara. Antes de inventar talher, a gente já comia. Você quer conhecer a cozinha antes? Eu não, nem a cozinha, nem o cozinheiro. Eu quero a comida. Quando nós vamos adorar a Deus, o que nós mais queremos é uma experiência com Deus. Alguns rebuscados interessa a mim que estou preparando, coisa e tal, mas vocês não comem isso. Alguns de vocês mal falam português, eu vou dar uma aula de hebraico, de grego aqui, vai fazer o quê? Vai acrescentar o quê na sua fé? Alguns eminentes, quem faz seminário aí, alguns dos melhores professores que você encontra nessas faculdades, seminários de alto nível, não presta para ser nem pastor. É pastor frustrado. Ele descarrega toda a frustração dele em cima de você lá. Se você não tiver cuidado e começar a engolir as balelas dele, você volta doidinho para a sua igreja. E seu pastor vai ter que botar em disciplina. Aprende os conceitos que ele ensina, mas não entra na dele, não. Porque não vira. Eles foram pastorear, não deu certo, brigaram com o diácono, tomaram dinheiro do tesoureiro, o tesoureiro pulou em cima dele, e depois a igreja tudo um bando de louco. Eu vou ensinar a verdadeira teologia, eu vou formar obreiros. Já pensou uma pessoa amargurada ensinando como ser um homem de Deus e apacentar a igreja de Deus? Então, cuidado, separa uma coisa da outra. Paulo disse que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Tá? Então, se ele tem bons conceitos, bons ensinamentos, aprenda os ensinamentos, mas a sua linha de espiritualidade, de comunhão com Deus, tem que ser sua, não cai na deles não. E outra é de práticas espirituais pessoais avançadas. Lá no outro nível eu te falei para vocês, eram práticas espirituais básicas, aqui é avançadas. Esse detalhe aqui é uma das coisas que está me preocupando no sentido de como vamos começar a promover essas coisas. Por exemplo, nós poderíamos de vez em quando, talvez uma vez por ano, reunir um grupo e fazer um retiro espiritual de alto nível, que não pode entrar gente de calça curta, só adulto.
Sabe o que significa? Aquele departamento acolá, ó, provavelmente vai desaparecer. Não tem panela, não tem prato. A Coca-Cola é pecado entrar lá. É um retiro de 3 dias, provavelmente com 1 ou 2 refeições, e cada um leva uma garrafinha de água. Essas cadeiras gostosas assim, é chão limpo. Se botar a cara no pó, se prostrar. E os períodos de oração duram 2, 3 horas seguidas. Aí você levanta uns 15 minutos para dar uma aliviada e depois começa de novo. Vocês não acham que seria interessante? Não, né? É muito bravo. Trazer pessoas que têm experiências em níveis mais elevados de experiências com Deus, batalha espiritual e outros assuntos que possam ministrar especificamente para pessoas que estejam preparadas naquele nível. E fazer esses tipos de congressos ou encontros, nível 1, 2, 3. Então, quem não pode ir nesse, o ano que vem, você vai poder ir num intermediário para depois você ir nesse e ir aumentando. Porque nós fazemos essas práticas aqui básicas para todo mundo. Quem aqui está na minha idade, mais ou menos, lembra que nos anos 70 e 80, começou a se desenvolver os bons congressos e encontros. Os congressos de mocidade juntavam centenas e milhares, né? A gente invadia um colégio desses grandes, não sobrava espaço para nada. Se deitava numa esteira ou num colchãozinho. E o banheiro à noite, a água já estava dando no meio da canela. E a comida era arroz e porpeta. E outro dia arroz e carne moída. E outro dia arroz e macarrão. E de vez em quando uma carne com batata. E a gente caía matando. E era poder de Deus. Os congressos de jovens desse nível, qual era o assunto? Janeiro, fevereiro, março, em quantos congressos tivesse? Namoro, noivado, casamento, namoro, noivado, casamento, namoro, noivado, casamento, namoro, noivado, casamento. Quem não conseguia desencalhar, depois do 4º, 5º congresso, eu não vou mais nisso não, é a mesma coisa, é o mesmo tema, é o mesmo congressista, mudou a coleira, mas o cachorro é o mesmo, chega. Começaram a não ir mais. Quando o pessoal começar a acordar para mudar os temas dos congressos, melhorar o nível de participação, a galera já estava casada, com filho pequeno, agora não vai mais em congresso. Hoje a gente faz um congresso a nível nacional. Eles vão com uma van no aeroporto e outra na rodoviária e leva todos os congressistas. Nós fazemos uma assembleia nacional de todas as igrejas batistas nacionais e cabe num auditório de 200, 300 pessoas. Nunca se desenvolveu, vai até no nível e fica repeteco, 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 repeteco. Quem já passou por aquilo vai voltar lá para quê? Às vezes na sua igreja tem coisa até mais profunda. Então nós precisamos trabalhar isso, com certeza. Vamos pensar como fazer. O último segmento, centrado em Cristo, é o mais alto. Eu tenho que fazer um acordo com esse. Ok, esse segmento centrado em Cristo, esses cristãos, é o último bloco, né, o 4º lá, daqueles quadradinhos que nós vimos lá. Esses cristãos entregaram inteiramente a vida a Cristo, como demonstram os níveis claramente mais elevados de comportamento e de atitudes espirituais apresentados no quadro. Eles concordam inteiramente em procurar a orientação de Deus em todas as áreas da vida. Isso eles fazem 2 vezes mais do que qualquer um dos outros 3 segmentos antes. Então, quem está aqui atingiu um nível de maturidade, de crescimento espiritual muito grande, né? Eles se desenvolvem bem. Eu tenho muitos outros dados que eu usei na igreja lá, mas aqui eu só fiz um apanhado para trazer para vocês. Comportamentos e atitudes de quem está lá em cima.
amam a Deus mais que tudo. Amar a Deus mais que tudo não é um provérbio, não é uma palavra igual o adolescente que vê uma menina bonitinha, um menino bonitinho. Ai, eu te amo, meu bem, meu cheiro, minha cumbuca de tempero. Achei a mulher da minha vida. Isso dura 2 dias. No outro dia ele descobre outra na outra esquina ou da outra sala, que é mais bonita ainda. E na semana que vem ele descobre a outra. E depois ele descobre a outra. E ele fica apaixonado 3 vezes por semana. E todas elas são de matar. Então, nos níveis mais básicos, né, a pessoa lê amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Lembra daquele rapaz que chegou para Jesus? Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus falou, você já sabe, é só guardar os mandamentos. Não, mas isso aí eu faço desde criancinha. Ok, então largue isso para lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e caminha comigo que eu te conto o resto. Ele falou, é ruim, hein? O que Jesus quis dizer para ele? Ele disse que guardava todos os mandamentos, e o primeiro era amar a Deus acima de tudo. Quando Jesus falou, larga o que você tem, vende as suas posses, quer dizer, não cumpria nem o primeiro, mas ele dizia que cumpria. Então falar que ama a Deus acima de tudo é uma coisa, e viver isso é outra. E só lá na maturidade você vai poder dizer, eu sei o que é realmente amar a Deus. Lembra de uma historinha que eu contei para vocês? De um casal de velhinhos que estava fazendo bodas de ouro, né? E aquela festança, os netos, os bisnetos, e tem sempre aquele neto que é o da câmera, que filma tudo, né? E fazendo uma entrevista com o vovô, né? Ô vovô, conta para nós aqui, né? 50 anos de casado, uma grande renúncia que o senhor fez. Aí ele, olha, desde garoto, eu nunca gostei de comer a ponta do pão. E do dia que eu casei, todo dia de manhã, a sua avó cortava a ponta do pão e me dava. E por 50 anos, eu tenho comido ponta de pão para agradá-la. Ok, isso é um sacrifício de amor realmente muito grande. Aí ele vai na vovó, vovó, conta para nós, algo que o senhor abriu mão, né, nesses 50 anos de casamento. Olha, meu filho, desde criancinha, eu sou doida para comer ponta de pão. E desde o dia que eu casei, todos os dias, eu corto ela e dou para ele. Isso é um sacrifício de amor. 50 anos, dois se sacrificando e nunca se comunicaram. Se ele tivesse falado do primeiro dia, os dois teriam vivido 50 anos bem mais felizes, né? Então, falar é uma coisa. Eu já estou chegando aos 25. Hein? Por favor, não vá me entrevistar nesse dia. Hein? A oração é para eles uma conversa constante com Deus. Já não é mais uma questão de ir para a igreja e na hora de orar, botar o joelho no chão e orar. Oração é uma questão de conversa com Deus. Não depende de templo, não depende de culto, não depende de reunião, não depende de um lugar. Orar é falar com Deus. É um nível que você atinge, né, fora de série. Ajudam a mentorear outras pessoas. Mentorear é uma palavra mais nova no meio evangélico, que isso aqui está, seria como discipular, mas é um nível mais alto. Então, quando você chega num nível espiritual bem grande, aí você procura uma pessoa que você admira muito, que ela tem um nível espiritual bem mais acima, e aí ela vai te mentorear. Se for, digamos, alguém que você mora na mesma cidade, vocês marcam um encontro de vez em quando, e vocês trocam ideia, ou quando não, você faz isso por internet ou por telefone, mas é aquele mentor espiritual, aquela pessoa que guia você nas grandes decisões, nas coisas importantes, que ora com você, que te orienta. Ele passa a ser um tutor para a sua vida. É diferente desse discipulador que a gente senta na semana, frente a frente, e a coisa. Mentor já é uma... Ele, né, como a palavra diz, trabalha mais já com a área de mente. Ele faz a sua cabeça. Ele é uma pessoa que você pode confiar
nos ensinamentos, na maturidade, no treinamento, nas informações que ele te passa. Então, ele tanto vai mentorear, quanto também ele já procurou o seu próprio mentor. E servir o próximo é um estilo de vida. Nos outros níveis, não servem regularmente, servem constantemente, agora aqui já é um estilo de vida. Servir as pessoas, ajudar as pessoas, faz parte do meu estilo de vida. Se eu perguntar para vocês, como é o estilo de uma pessoa country? Um rapaz assim de 30 anos, muito ligado ao mundo country, como é que a gente reconhece ele na rua? O carro dele provavelmente é o quê? Uma caminhonete. Ele usa um chapéu virado para trás, um boné virado para trás. O que é? Um chapelão. A calça preferida dele é jeans, e a camisa é xadrez. Você chama ele para ir para a praia, isso não é muito meu negócio não. Você chama ele para ir para o mato, para a fazenda, opa! Um roqueiro. Um cristão maduro. Qual é o estilo de vida dele? Como é que você conhece o estilo de vida de um cristão cheio do Espírito Santo? De maturidade cristã. Então ele já tem um estilo de vida reconhecido, visível. Ok? Necessidades nessa época. Oportunidades de mentoreamento, tanto de ser mentoreado quanto de mentorear. Vocês aqui que estão nesse nível mais alto, mais velho, não só velho de casa, mas atingiu certos patamares, é hora de você começar. Você acha aí na igreja, você vê alguém aí na igreja assim, é um pouco mais jovem, mas tem uma boa dedicação, o cara é bem centrado, encosta nele. Chama ele de vez em quando para a sua casa para tomar um café, e bate um papinho, sem impor. Ou você que admira alguém, um irmão já ancião, maduro, uma irmã que tem uma vida cristã bem equilibrada, leva ela para sua casa um dia para tomar um cafezinho, chama ela para fazer um bolo. Enquanto vocês vão fazendo bolo, vocês vão trocando ideias, você vai colhendo experiência, você vai pegando o caminho das pedras com ela, com ele. Talvez você tenha uma larga bagagem, só que ninguém nunca te deu um departamento para você cuidar. Você não precisa de departamento. Chama o irmão, ora lá na cidade, lá no centro, entra com ele numa lanchonete, numa cafeteria, senta lá os dois, enquanto toma um cafezinho. Em 10 minutinhos, ele vai ter experiências que em 3 anos de escola dominical, ou de outro departamento, ele nunca teve. Bate um papo, abre, sirva, comece a mentorear. Comece a mostrar. Às vezes as pessoas estão tomando decisões, e você já sabe que aquilo vai ser o caminho mais difícil. Chama ele lá, meu irmão, quero orar com você. Estou vendo seu coração que é inteiramente consagrado a Deus. E eu quero te acompanhar nessa decisão. Vamos orar sobre isso? Provavelmente ele vai ficar apaixonado por você. Puxa vida. Então, é uma necessidade dessa época da vida. Ampla gama de oportunidades para servir. A experiência, a bagagem que essa pessoa adquiriu, agora ele pode entrar em quase qualquer área e poder ajudar. Então são pessoas muito, muito úteis na igreja, no corpo de Cristo. Ok. Seis descobertas muito importantes que eles fizeram. Estamos chegando na casca já. Primeira delas, o envolvimento nas atividades da igreja não prediz nem impõe o crescimento espiritual duradouro, mas existe uma escalada espiritual previsível e poderosa. Eu mostrei a escalada espiritual para vocês no começo.
Então, o fato de alguém estar na igreja e tocar o baixo, e tocar a buzina, e correr para a cantina, e lavar o banheiro, e ajudar o coral, e fazer aquilo, não significa que ele está crescendo espiritualmente. Ou essas coisas vai fazer ele crescer espiritualmente. Entendeu? O envolvimento nas atividades da igreja não prediz e não impõe o crescimento espiritual duradouro. Tem irmãos que têm um dom natural. Quem já estudou os dons, principalmente os dons motivadores ali de Romanos 12, ali tem 7 dons, eu já falei isso aqui. Todo mundo tem um e ninguém tem nenhum. Todo mundo tem um. Dependendo da motivação da pessoa, por exemplo, quem tem o dom ali, o dom de serviço ou de ministério, dependendo da versão que você tenha, é daquelas pessoas que ele não rejeita nada que você pede para ele. Irmão, você fica na porta? Fico. Aí ele vai lá para a porta. Aí chega lá, alguém chega. Irmão, você cuida do estacionamento? Aí ele corre lá e corre aqui, corre lá e corre aqui. Irmão, você pode dar uma olhada no banheiro que os meninos estão fazendo bagunça? Ele corre lá, corre ali, corre ali. Aí alguém, irmão, você pode ir lá no fundo e buscar a cadeira? Ele corre lá, corre ali, corre ali, corre ali. Olha, ninguém quer pegar o grupo de evangelismo esse ano. Ó, irmão, então eu pego. Ó, irmão, ninguém quis pegar o grupo de intercessão. Deixa comigo. Ó, irmão, nós estamos precisando de alguém de cuidar da faxina. Eu pego. Irmão, o Corinthians está precisando de presidente. Eu entro. Eles pegam tudo, eles não têm motivação para falar não. Olha, eu já tenho uma função, eu estou muito ocupado. Se eu pegar 3 ou 4, eu não faço bem. Tudo que você for dando, ele vai pegando e vai juntando. E os irmãos que têm o dom de escorar, vai jogando tudo sobre eles e fica assistindo. Nossa, aquele irmão vai cair com aquele tanto de coisa na mão, ele vai cair, ó. Quem aposta 2 passos, 3 passos, eu acho que ele não chega lá no meio, não. E fica todo mundo aqui torcendo, e o coitado se matando. Ô, irmão, nós estamos orando para o irmão dar conta de carregar o fardo do irmão. Né? Então, estar envolvido em coisas demais não significa que a pessoa está tendo um crescimento duradouro. Provavelmente, ele vai dar um pique de crescimento e depois, esse tanto de coisa vai obrigar ele a parar de crescer. Ok, a segunda das 6 descobertas importantes é: o crescimento espiritual está diretamente relacionado à crescente intimidade com Cristo. Crescimento espiritual está diretamente relacionado à crescente intimidade com Cristo. Quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais íntimo você fica de Deus, mais você cresce. Tem um versículo, se não me engano, acho que é no Salmo 25, alguém que for melhor de memória e de Bíblia que eu. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os segredos da sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Você não conta suas intimidades para qualquer pessoa. Você conta para a pessoa da sua intimidade. Então você acha que Deus vai ficar contando grandes revelações para gente que não tem menor maturidade? Ele te conta aqui, você já sai contando para todo mundo. Terceira das 6 descobertas importantes: a igreja é mais importante nos primeiros estágios do crescimento espiritual. Em seguida, seu papel muda de influência principal para influência secundária. Então, nos primeiros estágios, naquelas primeiras estações, a igreja é fundamental para o crescimento espiritual. Depois de um determinado nível, você já descola da igreja. Você já não depende mais do que ela oferece, do que ela tem, para você continuar crescendo. Você pode deslanchar sozinho. O papel dela na sua igreja é secundário. É um lugar onde você vai ter comunhão, onde você vai exercer os seus dons, os seus ministérios, mas não é mais um lugar de fonte de crescimento. A fonte de crescimento já vai estar em outros lugares. Ela já começa a descolar. Agora, se não houver um crescimento sadio, quando chega nessa etapa, a pessoa descola de vez e some da igreja e vai para o mundo. Ou, depois eu vou falar, senão eu vou antecipar uma coisa que nós vamos ver daqui a pouco.
A quarta das 6 descobertas da pesquisa lá é que as práticas espirituais são os elementos construtivos de uma vida centrada em Cristo. As práticas espirituais, oração, Bíblia, jejum, comunhão, louvor, adoração, as suas práticas espirituais é que são os elementos construtivos de uma vida centrada em Cristo. Não é quanto mais informação você recebe, mais Cristo se torna essencial na sua vida. São as suas práticas devocionais e espirituais. Aqui uma coisa interessante. O espírito humano é atraído por Deus para buscá-lo. Esse texto de Eclesiastes, se alguém quiser ler, ele fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Alguém confere aí na Bíblia para nós. Meus queridos, esse versículo é uma revelação tremenda. Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele perceba esses detalhes. Quem achar pode ler bem rapidinho para nós. Coisas espirituais e eternas. Ele arrasta a pessoa para Deus. É um tipo de GPS espiritual. Além dele te localizar, ele ainda vai te atrair para Deus. Deixa eu dar um exemplo da natureza para vocês verem e aplicar como que se aplica isso espiritualmente. Determinados tipos de aves, por exemplo, são migratórias. Em determinada estação do ano, por exemplo, lá na América do Norte, quando vai começar o inverno, elas migram lá do norte dos Estados Unidos ou do Canadá, aqui para o sul do Brasil. Elas sabem a hora certinha de sair, elas sabem os lugares onde parar para descansar, se alimentar, até chegar aqui, e aqui ela fica um certo determinado tempo, e quando chega a hora de lá voltar a ter a temperatura adequada, e a daqui vai mudar, ela sai e faz todo o percurso de volta. E todas as gerações delas fazem a mesma coisa no mesmo lugar. Aí quando algum desses lugares é desmatado e arrasado, dá uma baita confusão na rota delas. Ou alguns lagos que elas usam, por exemplo, e depois eles assoreiam, acabam com o lago, traz problema para elas. As tartarugas, por exemplo, elas vêm, desovam numa praia e voltam para o mar. Os filhotinhos nascem, correm para o mar e sobrevivem uns poucos. Daqui a 20, 30 anos, quando ele está adulta, elas voltam para a mesma praia onde foram botadas para botar. O que faz elas fazer exatamente isso no meio de tantas praias e de tantas possibilidades de rotas? As baleias, os golfinhos, os peixes têm rotas que eles seguem de geração em geração. Aqueles animais lá na África, eles fazem rotas de verão e inverno, de seca e água, geração após geração. O que faz isso? É um instinto que é nato neles. No homem, Deus colocou isso no homem. Chega uma hora que toda pessoa tem sede espiritual. E ele vai procurar por coisas espirituais. Se ele não achar um cristão, um filho de Deus para falar do evangelho, ele vai cair na mão do pai de santo, ele vai cair na mão de um guru, ele vai cair na mão de um charlatão, ele vai cair mas ele quer coisa espiritual, ele quer coisas eternas, ele quer envolvimento com o sobrenatural. Algo dentro dele clama. Então, oração é uma coisa natural para os filhos de Deus. Isso está em nós, querer Deus, querer buscar a Deus, querer conhecer a Deus, querer saber os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso já está em nós desde que nascemos. E quando nascemos de novo, esse chip é ativado ainda mais. Então, quando Jeremias falou para os judeus lá, vocês vão me buscar e vão me achar, quando me buscar de todo o coração,
Deus sabe que nós temos o desejo de buscar a Deus, nós temos o desejo de conhecer as coisas espirituais. No Salmo 42, se eu não me engano, Davi falou: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma por ti, ó Deus. É natural em nós. Agora você tem que desenvolver isso, para isso crescer, melhorar e te levar a algo realmente produtivo. A quinta descoberta: os evangelistas, voluntários e contribuintes mais ativos da igreja provêm dos segmentos espiritualmente mais centrados. Quanto mais maduro espiritualmente, mais pessoas envolvidas com os ministérios existem. As pessoas que mais trabalham, que mais produzem na igreja e na vida cristã como um todo, são nos segmentos mais altos, mais elevados. Então, quanto mais nós ajudarmos as pessoas a crescer espiritualmente, mais pessoas para servir e trabalhar nós vamos ter. Isso é fato. E essa aqui parece ser o contrário. Olha aqui. Mais de 25% das pessoas pesquisadas, dos pesquisados, descreveram-se como espiritualmente estagnados ou insatisfeitos com o papel da igreja em seu crescimento espiritual. Isso aqui eu achei, isso aqui cancela tudo que nós falamos até agora. Mas não é, é que a pesquisa chegou à conclusão que quando a pessoa chega naquela terceira estação, que é perto de Cristo, se ele não continuar a crescer, se a igreja não oferecer um cardápio melhor, ele para de crescer. E quando ele para de crescer, é aqui que surgem os problemas na igreja. A maior parte dos problemas da igreja com os membros está nesse estágio aqui. Porque por falta de crescimento e estagnação espiritual, é que aparecem os vícios, começa a aparecer os maus costumes, e entram os pecados, porque a pessoa começou a crescer, depois ele não achou mais teto para desenvolver, estagnou, acostumou, por exemplo, uma das desgraças da pessoa conhecer a graça de Deus, é que depois que ele tem certas experiências com a graça de Deus, ele acha que ele pode pecar à vontade, que por causa da graça de Deus eu não vou para o inferno, Inclusive eu fiz um pecado feio semana passada, e nenhum raio caiu na minha cabeça, e caiu muito raio em Bauru, mas nenhum na minha cabeça, significa que Deus não importa, Deus não tem problema, isso não vai acontecer nada. E aí ele faz 1, aí ele faz 2, aí ele faz 3, aí ele falta um culto, aí ele falta 2, aí ele não faz isso, não faz mais aquilo, e vai começando a engrossar. A maior parte dos problemas espirituais e de pecado na igreja está nessa faixa entre as pessoas no nível perto de Cristo, o terceiro nível do crescimento espiritual. E os insatisfeitos, a maioria deles estão no quarto nível, que é o centrado em Cristo. Se eles não conseguirem continuar crescendo, eles continuam envolvidos com a prática ministerial, mas eles ficam insatisfeitos porque ele não tem mais campo para crescer. A igreja não está mais oferecendo a ele disponibilidade de crescimento. É por isso que muita gente, quando chega nesse nível aqui, ele sai da igreja. Ou ele vai para outra igreja que está oferecendo um cardápio melhor, ou ele funda o próprio ministério. E aí ele afunda. O ideal seria a igreja prover meios para ele continuar crescendo. Aqui é que entra um mentoreamento saudável e possibilidades da pessoa continuar desenvolvendo espiritualmente. Senão, ele vai entrar num grupo de insatisfeitos. Ok. Em busca do grande tesouro, tem uma frase interessante aqui. Deus pode usar qualquer pessoa, mas só pode contar com quem ora. Usar, ele usa qualquer um. Mas pessoa para fechar com Deus, ou com quem Deus pode contar, são pessoas que oram. Ok. Em três perguntas eu vou fechar.
o meu assunto. Onde você se encontra na sua escalada espiritual? Porque a sua resposta a essa pergunta vai dizer em que nível você vai ficar em buscar a Deus de todo o coração. Por mais que a gente promova reuniões de oração, se você não souber onde você está e que tipo de alimento e treinamento você precisa nessa etapa, você não vai desenvolver. Então você precisa, né, e eu sei que a igreja vai se envolver em ajudar vocês, né, mas você tem que descobrir onde você está na sua escalada espiritual. Esse é o primeiro passo. Quando você vai ao médico e está doente, a primeira coisa que o médico faz antes de te dar uma injeção é diagnosticar o que é que você realmente tem. Doutor, estou doendo, ok, deixa eu dar uma injeção de analgésico. Depois, não, estou com dor na alma, perdi minha namorada. Opa, então essa injeção está errada já. Mas bom, já tomou. Então você não pode, uma pessoa chega, pastor, estou com um problema, isso é pecado, joelho aqui, vamos orar, se arrepende. Eu não estou tendo vontade de orar, você está em pecado, o que está acontecendo? Onde essa pessoa está? Vocês fizeram um retiro, vocês falaram, eu gostei muito daquilo, mas como é que come aquilo? Deus valoriza a oração. Lembra que eu falei para vocês que a oração é um valor, né? Deus valoriza a oração. O valor a ela, a oração, atribuído pelo cristão, depende da sua maturidade. Por exemplo, uma criança de 1 ano, o que ele precisa fazer para comer? Um bebê de 1 ano de idade, o que ele precisa fazer para comer? No máximo chorar. Mas normalmente o pai ou a mãe vai tentar antecipar isso. Ele não precisa pedir para comer. E nem tem que trabalhar para comer. Mas um garoto de 10 anos chorando para comer, provavelmente ele leva uns tapas antes de comer. Uma menina de 15 anos chorando para comer, está meio fora do normal. Ela já tem idade de colocar a vasilha no fogão e fazer um miojo. Ou fritar um ovo. Um marmanjo que está terminando a faculdade, o pai dele já falou, mete a mão no bolso, ou liga o telefone e pede sua comida. A mãe saiu, olhei aqui, a geladeira está limpa, se vira, dá seus pulos, estou saindo para trabalhar. Então, dependendo da sua maturidade, é o valor que a oração tem para você. Não adianta a gente fazer campanha, vamos buscar Deus de todo o coração. Dependendo da maturidade, todo mundo vai entrar. E dependendo da maturidade, não vão entrar. Se eu não orar, tem alguém que ora por mim. Ó, irmão, vocês vão para a oração? Vão. Então ora por mim lá, põe meu nome na oração. E o valor do tesouro depende do conhecimento de quem o procura. Tem um texto em Mateus, na parábola do semeador, aliás, não na parábola do semeador, no capítulo 13, que fala das parábolas, tem a chamada parábola do tesouro escondido. Fala que um homem encontrou um tesouro num campo, voltou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Por que uma pessoa vai abrir mão de tudo que ele tem para comprar um pedaço de terra que tem um tesouro? Porque ele sabe o valor daquele tesouro que está lá. Vocês estão em busca do grande tesouro. Dependendo do que vocês estão chamando de tesouro, para alguém, ele não vai gastar nem 10 minutos com isso. Isso para ele não é precioso. Então, se você souber o quanto é importante conhecer a Deus, o quanto a oração promove outras coisas boas na vida, isso passa a ser um grande tesouro.
Por que alguém compraria um mapa de tesouro muito caro? Porque ele tem certeza da originalidade e ele tem certeza que o tesouro existe. Então, a oração, vocês colocaram como sendo o mapa do tesouro. Por que alguém vai valorizar esse mapa? Porque ele é verdadeiro e porque o tesouro que tem no final da trilha vale a pena. Amém? Então não é uma questão só para esse retiro. É uma questão daqui para frente. E você estar hoje imaturo, novo na fé, não é defeito e não é problema. Mesmo que você já esteja repetindo de ano, mas você descobriu que existem níveis melhores e maiores que você pode atingir, então é hora de você partir para frente. Amém? Vamos orar? Como eu não perguntei que hora que eu terminava, eu estou desculpado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque cremos na importância da oração e na importância que o Senhor dá ao clamor dos teus filhos. E não só oração de clamor e de petição, mas de estar na tua presença, de entrar na sala do trono, como fala Hebreus, de conviver pai e filho, e um contemplar o outro. Obrigado porque a tua palavra diz que todas as nossas orações em Cristo Jesus são atendidas pelo Senhor. E o próprio Senhor Jesus, que é Deus, orou muito, orou intensamente, e valorizou a oração e estimulou os seus seguidores a orar. Então, oração é importante. Obrigado, Senhor, por reunir esse grupo do corpo de Cristo, da igreja local, nesse retiro, para exatamente estudar sobre a importância de buscar ao Senhor. E os nossos dias não são muito diferentes dos dias em que Jeremias escreveu aquela carta para os cativos em Babilônia. Nós estamos livres e libertos em Cristo Jesus, mas estamos vivendo no meio de pessoas cativas, presas, sem a bênção do Senhor, alguns sem perspectiva nenhuma de vida. Mas nós sabemos dos propósitos que o Senhor tem para nós, dos propósitos que o Senhor tem para a igreja na face da terra nessa época. Sabemos da grande tarefa que temos a cumprir até o dia que o Senhor voltar. E sabemos que podemos contar com a bênção e com a ajuda do Senhor todos os dias. Então, quando o teu povo colocar o joelho no chão, a face na terra, se inclinar diante do Senhor, como diz a tua palavra em Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós queremos ver a nossa terra sarada, nós queremos ver vidas sendo transformadas, e queremos que a mensagem que a tua igreja tem para entregar para essas pessoas seja uma mensagem ungida, curtida nos joelhos e na vida de pessoas que amam ao Senhor acima de qualquer outra coisa, de qualquer outro bem, de qualquer outra proposta. Sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E sabemos que sem Cristo não há nenhuma esperança para as pessoas no mundo. E sabemos que essa mensagem é propriedade da igreja do Senhor. E o Senhor nos deu a ordem para pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos. E o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Pai, nós agradecemos a unção do Seu Espírito Santo sobre esse retiro. E as experiências que as pessoas estão tendo aqui,
porque provavelmente eles vão lembrar muito mais das experiências do que das pregações. E eles vão reviver estas experiências em solitude diante do Senhor, em momentos de meditação na tua palavra. E sabemos que o Senhor vai falar com eles lá nos seus quartos, lá nas suas casas, como o Senhor também vai usar a igreja e as muitas maneiras que o Senhor tem para continuar instruindo os teus filhos. Senhor, eu clamo por esta igreja, como clamo pela de Guararapes, pela nossa igreja no estado de São Paulo. Sabemos que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e o quadro parece que vai diminuir a cada dia, mas essa perspectiva é humana, porque o Senhor prometeu que cuidaria da igreja, e o Senhor é fiel para fazer isso. Então nós oramos também nesse retiro, para que dentro da tua vontade, o Senhor levante mais obreiros, mais ceifeiros, mais pessoas vocacionadas, mais pessoas dispostas a se engajar no quadro que vai fortalecer o ministério da igreja. Obrigado por esses jovens, obrigado pela disponibilidade deles de abrir mão do tempo para estar buscando ao Senhor de todo o coração. Que a tua palavra, que a Bíblia Sagrada, as Escrituras, produza frutos abundantes e permanentes na vida deles, ao ler, ao meditar e ao se debruçar sobre a tua palavra. Que ao botarem os seus joelhos no chão, ao levantarem as mãos ao Senhor para orar, para adorar, que o Espírito Santo que habita neles consiga traduzir para a sua alma, para a sua parte intelectual, para as suas emoções, as grandes experiências que o Senhor tem para eles. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que esse dia final de retiro será um tempo maravilhoso, de grandes e abundantes experiências com o sobrenatural do Senhor. Sabemos que a eternidade que o Senhor colocou dentro de nós é para nos conectar ao Senhor. E nesta manhã, Senhor, obrigado pela possibilidade da gente te conhecer um pouco melhor do que te conhecíamos até quando acordamos. E queremos amanhã estar ainda melhor do que hoje. Nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos guie pelos Teus caminhos e da Tua maneira, e nos ajude a ver que o Senhor sabe como fazer essas coisas sem a nossa interferência. Obrigado pela liderança desse retiro. Obrigado pelas autoridades espirituais que têm intercedido, que têm dado a cobertura para que o poder do Senhor se manifeste de maneira gradativa, poderosa, transformadora, curadora, restauradora, trazendo vida para todos nós. Muito obrigado pelo ministério das pessoas que estão ligados diretamente ao bem-estar dos retirantes, podendo servir, fazendo serviços simples, mas que são essenciais para o corpo de Cristo. Obrigado pela disponibilidade de todos aqueles que estão aqui. Nós oramos, Senhor, e nós queremos esse avivamento, queremos estas experiências com o sobrenatural do Senhor. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.